Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada Eletrônica, o único canal que te prepara para as mais diversas áreas da eletricidade, automação, robótica, mecatrônica, controle de automação, telecomunicação, eletrônica e muitas outras. E também te ajuda a se preparar para o mercado de trabalho. Galera, é o seguinte, faz muito tempo que eu não apareço por aqui, mas eu voltei e agora eu vou voltar com os conteúdos semanalmente. E para você que não me acompanha no Instagram, eu já tenho postado lá no Instagram já tem uns 4 meses. Todos os dias eu posto stories diferentes sobre algumas das áreas que a gente tem dentro do nosso canal aqui, sobre algumas perguntas que vocês me fazem diariamente. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito das diferenças, porque vocês cansam de fazer essas perguntas aqui no canal, perguntando por onde começar nas áreas de eletrônica, até anotei aqui, ó, eletrônica, elétrica, robótica, mecatrônica, controle de automação, computação, software e telecomunicação. Normalmente são as principais áreas que vocês perguntam aqui no canal, até porque dentro da própria engenharia eletrônica a gente tem todas essas áreas, a gente vê sobre todas essas áreas, e aí vocês ficam com dúvida por onde começar e qual área escolher. Essas são as principais dúvidas que vocês colocam aqui no canal. Então o vídeo de hoje vai ser uma explicação mais resumida sobre a diferença entre essas áreas, para que fique claro e para que você entenda onde você pode se posicionar em cada uma delas, ou qual o melhor curso para você nesse momento. E lá em janeiro eu vou fazer um aulão específico, aí vai ser um conteúdo muito denso a respeito das diferenças entre essas áreas e quais passos que você tem que seguir antes de começar uma carreira em qualquer uma dessas áreas. Então anota aí na sua agenda, no dia 11 de janeiro eu vou estar fazendo esse aulão com vocês às 8 horas da noite. 11 de janeiro é uma quinta-feira. Então se programe para participar. Ao longo dos dias eu vou colocando mais informações para vocês lá no Instagram. Então me segue lá, Jornada da Eletrônica, Jornada_Eletrônica, que lá eu tenho postado conteúdos diariamente. Então vamos lá, vamos embora para o vídeo aqui. Eu vou compartilhar a tela do meu computador para explicar para vocês mais detalhados ali com algumas coisas que eu coloquei em slide, beleza? Ó, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like. Se ficar alguma dúvida é só comentar aqui embaixo que eu tiro a sua dúvida também. Algumas pessoas sempre vão me procurar lá no canal do Telegram ou também no Instagram, fazem suas perguntas e eu sempre deixo alguma resposta lá para ajudar vocês aí nessa trajetória, beleza? Então bora aqui para a tela do computador. Então vamos lá, galera. Vindo aqui para a tela do meu computador, hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre eletrônica, elétrica, robótica, controle de automação, computação, software e telecomunicação. Porque vocês me enchem de pergunta aqui no canal perguntando qual é a melhor para seguir, como está o mercado de trabalho, salário, por onde começar a estudar. Tem muita dúvida com relação a isso aqui no canal e por isso que eu resolvi colocar todo o meu conteúdo em cima das principais perguntas que vocês me fazem. O que a gente vai ver aqui nesse vídeo, galera? A gente vai começar falando um pouquinho sobre as bases de cada uma dessas engenharias. E para você que vai fazer curso técnico, curso profissionalizante ou tecnólogo, esse vídeo também é muito importante para você porque ele trabalha aspectos da carreira em geral em cada uma dessas áreas. E aí eu também vou fazer alguns comentários a respeito de cursos técnicos para quem está começando agora, ainda não está indo para engenharia, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho da base de cada uma dessas disciplinas aqui, algumas questões específicas de cada uma delas, por onde que você deve começar a estudar, quais são as possibilidades profissionais que você tem e o que você tem que fazer depois que você sair desse vídeo. Porque não adianta só você receber informação e não executar nada. Só receber e não executar, você não gera transformação nenhuma, você não agrega valor nenhum para você. Então o mais importante aqui de se entender dentro de todas essas engenharias, dentro de todas essas possibilidades, é que todas elas têm uma base em comum, que é basicamente a eletricidade, né? A elétrica, a eletrônica e também a mecânica. Independente de qual você escolha, essas três áreas, principalmente os fundamentos delas, vão estar presentes em todas essas engenharias, em todos esses cursos técnicos, tecnólogos e profissionalizantes. E é por isso que eu até começo o meu primeiro slide, na realidade o meu segundo slide aqui, com essa informação. A gente tem basicamente as bases de eletricidade e de eletrônica. Dentro da base de eletricidade, a gente tem principalmente, tá, galera? Não é só, é principalmente geração, transmissão e distribuição de energia. E dentro da eletrônica, os componentes eletrônicos, o que faz toda a mágica acontecer. Quando a gente está falando sobre eletricidade, sobre engenharia elétrica, sobre cursos relacionados à eletricidade, a gente está principalmente relacionando as nossas matérias, as nossas disciplinas, o nosso ramo profissional à corrente alternada. Se você não sabe o que é corrente alternada ainda, eu tenho alguns vídeos aqui no canal explicando a respeito disso. E quando a gente vai e fala de eletrônica,
a gente trata principalmente da corrente contínua. E galera, por que você tem que saber os dois? Porque basicamente toda energia que você tem para fazer, energia elétrica que você tem para fazer qualquer coisa na sua casa, seja para utilizar equipamentos cotidianos ou para utilizar eletrônicos, você usa essa energia que vem por corrente alternada. Então você tem que começar lá da base, da geração, da transmissão e distribuição de energia com corrente alternada, para aí sim você conseguir chegar na eletrônica. Até porque a corrente alternada, não a corrente alternada, né? Mas os processos que a gente conhece dentro da eletricidade, de geração e distribuição de energia, começou antes da evolução da eletrônica, que foi mais lá para a Segunda Guerra Mundial, com a evolução do transistor. Antes disso, a gente tinha até alguns componentes eletrônicos, mas a eletrônica ainda era muito fraca. Foi a eletrônica, inclusive, que possibilitou todo o crescimento do que a gente conhece hoje aí como dos computadores, dos softwares, da telecomunicação e muito mais. Mas sem isso, sem a geração de transmissão e distribuição de energia, a gente não teria eletricidade. E por isso que essa parte é tão fundamental. E independente de qual área você seguir, possivelmente você vai ter pelo menos uma matéria explicando sobre circuitos elétricos, explicando a base a respeito da geração, transmissão e distribuição de energia e também de como que funciona a corrente alternada e a corrente contínua. Dentro da engenharia elétrica, dentro da engenharia eletrônica, tanto para engenharia quanto para curso técnico, nós voltamos os nossos conhecimentos a nos aprofundar na elétrica em corrente alternada e na eletrônica em corrente contínua. Então, tudo que a gente vê lá dentro vai se aprofundar em uma dessas duas áreas. Elas são extremamente parecidas. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando a grade e as diferenças em cada uma delas. E aí você vai perceber que é muito, muito parecido. A diferença é as questões de aprofundamento, para onde você vai em cada uma dessas áreas. E é isso que você tem que ficar ciente aqui. Se você for para robótica, você vai precisar aprender sobre eletrônica e, consequentemente, você vai precisar aprender sobre elétrica, sobre geração de energia. Se você for para mecatrônica, a mesma coisa. Se você for para controle e automação, a mesma coisa. Se você for para computação, a mesma coisa. Software, a mesma coisa. E telecomunicação, a mesma coisa. Todas elas vão precisar dessas bases muito bem sólidas. E eu acredito que essas bases muito bem sólidas, na minha carreira, me ajudou a construir tudo o que eu sei de cada uma dessas áreas hoje. Porque conforme você vai avançando nos conteúdos, quanto mais base, ou quanto mais sólida a sua base, melhor dizendo, mais você consegue desenvolver os conteúdos que vêm mais pra frente, mais as coisas fazem sentido na sua cabeça. Porque às vezes você vai pegar um conteúdo muito específico de uma determinada matéria, lá da engenharia, da telecomunicação, e você não tem a base da eletrônica, você não tem a base da eletricidade, e aí você fica se perguntando, mas como é que se chegou até aqui? Porque eu tenho esse perfil de me perguntar, nossa, tá, mas beleza, eu entendi como é que isso funciona, mas onde está todo o resto? Onde começa lá, desde os primeiros experimentos da telecomunicação, como que foi evoluindo, e eu tenho a necessidade de ter esse conhecimento. E se você tiver, eu acredito que você vai ter muito mais facilidade de entender de fato. E aí, na eletrônica, eu até coloquei algumas matérias aqui para vocês verem a diferença entre elétrica e eletrônica. E aí, quando vocês lerem as matérias em si, vocês vão perceber que, é basicamente a mesma coisa. E é basicamente a mesma coisa, a diferença é o aprofundamento. Então, quando a gente vai para engenharia elétrica ou para algum curso relacionado à eletricidade, a gente vai ter lá uma parte de algoritmos, que é uma parte de programação. Toda a engenharia tem, não só a engenharia de tecnologia. Se você fizer engenharia civil, vai ter algoritmos, vai ter programação. Se você fizer engenharia química, vai ter programação, porque hoje, basicamente, tudo envolve programação. Depois a gente tem análise, modelagem, simulação de sistemas lineares, bem relacionado à geração de energia, cálculo, como todas as engenharias, circuitos elétricos, como todas as engenharias relacionadas à eletricidade, circuitos lógicos, desenho técnico, eletromagnetismo, eletrônica digital, eletrônica analógica, eletrônica de potência, física, geometria, redes de comunicação de dados, que é um tipo de comunicação, sinais de sistemas, sistemas de controle, sistema de energia e telecomunicações. Como você pode perceber, basicamente, dentro de um curso de engenharia elétrica, eu tenho quase todas essas disciplinas envolvidas. A diferença é que na engenharia elétrica, você vai se aprofundar na geração, transmissão e distribuição de energia nos circuitos que envolve toda essa parte. Porque quando a gente fala geração, transmissão e distribuição de energia, parece que é algo muito único. Só que lá dentro de cada uma dessas disciplinas, você vai precisar de conceitos relacionados à eletrônica, de controle, de comunicação, porque lá dentro você vai precisar otimizar todos esses processos. Então, esse conhecimento é muito importante. Quando a gente vai e olha aqui para engenharia eletrônica, o que a gente tem?
cálculo, física, química, circuitos elétricos, sistemas eletrônicos, organização de computadores, sistemas digitais, eletromagnetismo, mecânica dos fluidos, algoritmos, programação de computadores, sistemas embarcados, sistemas analógicos, sistemas de potência. Você pode perceber que é muito parecido. A diferença é que agora a gente vai se aprofundar no que realmente, de fato, é a eletrônica. Então, eu não vou ter um conhecimento mais geral e abrangente da eletrônica, eu vou ter um conhecimento mais específico. Então, a gente vai ver mais a fundo essa parte. E é muito interessante, porque você tem várias opções dentro da eletrônica e você tem várias opções dentro da elétrica. Você não fica sujeito a só uma área em específico. E isso é o que eu acho de... Isso que, na verdade, me fez decidir entre ficar na engenharia eletrônica ou mudar para uma engenharia de controle e automação, por exemplo. Essas são as duas bases principais. Basicamente, tem alguns vídeos aqui no canal explicando para vocês como é que funciona toda a parte de corrente alternada e o que você faz para transformar essa corrente alternada em corrente contínua e aí sim trabalhar com a parte da eletrônica. E além disso, quando a gente entra na parte de controle de automação, na parte de robótica, na parte de mecatrônica, a gente tem uma outra matéria super importante que é a parte da mecânica. Porque quando a gente vai estar falando sobre robótica, né, quando a gente está falando sobre controle de processos, mecatrônica, etc., a gente vai precisar envolver a parte mecânica. Imagina você vai trabalhar numa indústria automobilística e vão ter vários robozinhos ali que mostram diversas partes do carro. Você vai ter questões relacionadas à resistência dos materiais, que materiais que você vai precisar utilizar para montar aquele robô de fato, porque a eletrônica, o controle de automação, eles dão vida para aquilo, mas você precisa dos materiais para realmente, de fato, colocar ali e ele fazer todo o trabalho que um humano faria. Então, você vai ter matérias ali como resistência dos materiais. Eu coloquei algumas principais aqui, tá, galera? Resistência dos materiais, mecânica dos fluidos, propriedade dos materiais é muito importante, a aerodinâmica em alguns casos também, para quem for trabalhar, por exemplo, com robótica móvel. Então, são coisas bastante importantes e essenciais de se entender. E, galera, essa é basicamente a introdução. Elétrica, eletrônica e mecânica são bases para todas essas engenharias. Todos esses conhecimentos que eu coloquei aqui para vocês, eles são essenciais para todas essas áreas, independente de qual você for seguir. E em cada uma delas você vai ter um aprofundamento diferente. E eu até coloquei algumas possibilidades profissionais dentro de cada um desses ramos. Então, por exemplo, na elétrica, uma coisa interessante de se fazer em engenharia elétrica é que existem muitos projetos de distribuição de energia. E não precisa necessariamente ser uma empresa especializada fazendo isso. Pode ser um profissional. Por quê? Esses projetos precisam de assinatura de profissionais qualificados também. Então, apesar de ter empresas que fazem esse tipo de projeto, elas precisam desse profissional para assinatura. Mas você também pode fazer esses projetos à parte. Então, existe muita demanda para quem faz engenharia elétrica com relação a esse quesito. Principalmente porque existe uma legislação dentro do CREA que protege cada uma dessas áreas que a gente tem aqui dentro da engenharia para uma não ficar se sobrepondo à outra. Então, basicamente, quem pode assinar projetos de alta potência e de distribuição de energia são engenheiros eletricistas. Então, é uma coisa que você tem que se atentar e até entrar no CREA lá para ver quais são as áreas que você pode atuar de fato como um engenheiro e assinar projetos e etc. Por exemplo, um engenheiro eletricista, ele provavelmente não vai poder assinar projetos de telecomunicação, o que um engenheiro em eletrônica consegue. Então, são esses detalhes que você tem que ficar aí atento. Além disso, você pode trabalhar com energia solar, que é algo que está sendo bastante demandado hoje em dia, e projetos de controle de potência, que tem muito hoje em dia também na geração de energia, não só de energia convencional que a gente tem pelas hidrelétricas, mas também na parte de energia solar. Então, você pode trabalhar dentro de muitas coisas lá dentro. Você pode trabalhar com produto também, por exemplo. Então, um engenheiro eletricista ou um engenheiro eletrônico, ele pode trabalhar construindo equipamentos que funcionem para gerar energia solar, por exemplo. Então, você tem lá, esqueci agora o nome, mas você tem os controladores lá que fazem toda a parte de conversão de energia dentro da parte de energia solar. E aí você tem todo um estudo detalhado de como fazer isso lá dentro, projetos de controle, etc. E nessa parte em específica, tanto o engenheiro eletrônico quanto o engenheiro eletricista conseguem trabalhar e estudar a respeito. É muita coisa, galera, é muita coisa. Vocês vão ver aqui ao longo do vídeo que é muita coisa que tem dentro dessas áreas. Mas a minha ideia aqui é que você entenda para onde você pode ir em cada uma dessas áreas. Quando a gente olha para a eletrônica, por exemplo, a gente tem a indústria automobilística que precisa muito de engenheiro eletrônico, em eletrônica na realidade, é o nome correto, para fazer sistemas embarcados. Sistemas embarcados, para você que não sabe o que é basicamente um sistema que tem uma função específica. Então, por exemplo, o seu computador tem várias funções, então ele não é um sistema embarcado. Agora, se você tem, por exemplo, uma calculadora científica,
ali você já tem um sistema embarcado, ou você pode ter um sistema embarcado, porque pode ter ou não um sistema operacional, mas você tem um sistema embarcado que é basicamente algo para fazer uma função específica, e dentro da automobilística a gente tem esse tipo de projeto. Então, algumas pessoas também já me perguntaram aqui sobre seguir a área musical, produção musical. E para fazer essa parte de produção musical, você precisa de conhecimento de física, de estruturas e blá blá blá, para você ver onde está, para você saber analisar a engenharia acústica ali e tudo mais, mas você também precisa entender sobre eletrônica, porque dentro da eletrônica a gente trabalha muito com sinais e sistemas e como eles funcionam de fato. E dentro da música isso faz total sentido. Na engenharia eletrônica a gente também tem questões de biomédica. Apesar de hoje já existir engenharia biomédica no Brasil, em, sei lá, uma instituição ou duas instituições, a engenharia eletrônica ainda é uma engenharia que tem algumas matérias, principalmente de aprofundamento na parte de biomédica, para trabalhar com equipamentos médicos. Então eu, por exemplo, eu fiz uma matéria, biopotenciais, se eu não me engano era o nome da matéria, onde a gente construiu um eletrocardiógrafo. Cardiógrafo? Acho que era assim o nome que se falava. E a gente fez todo o processo, desde extrair o sinal do ser humano, então a gente colocava os eletrodos no professor e tudo mais, e lia o sinal dos batimentos cardíacos dele, fazendo todo o processo para a construção desse tipo de equipamento. E é muito interessante, foi um dos melhores projetos que eu fiz dentro da faculdade, foi algo bastante interessante. Outra possibilidade dentro da eletrônica é a parte de robótica. Já existem matérias de aprofundamento. Dentro da engenharia elétrica também tem, com relação à robótica. Mas não é um curso específico para lidar com robótica. Porque quando você está falando de robótica, eu vou falar mais ali para frente, você está lidando com algumas matérias, como eletrônica, informática, computação geral e mecânica. E eletrônica e elétrica não são cursos que têm matérias relacionadas à mecânica. Na verdade tem, a gente tem mecânica 1 e mecânica 2, mas não são matérias que a gente se aprofunda, vê muito a fundo, normalmente são coisas mais brandas ali, só para você ter um conhecimento geral, porque um engenheiro precisa e normalmente a gente pode lidar com esse tipo de situação, mas não é comum que a gente tenha esse tipo de matéria. Então, por exemplo, na eletrônica, a gente não tem a matéria de resistência dos materiais, pelo menos onde eu fiz a gente não tinha essa matéria, a gente tinha mecânica 1, mecânica 2, parava por aí. Para quem não sabe, mecânica 1 basicamente lida com questões estáticas, então você vê várias situações em que você vai ter isso está bem mais do lado da engenharia civil, tá? Mas são questões em que você não tem movimento de nenhum corpo ali que você está lidando, de nenhum objeto que você está lidando. Na mecânica 2, aí sim, já são corpos em movimento, aí você estuda essa outra parte também da física, mas a gente não se aprofunda nisso. Então, por isso que é importante você saber para onde você pode ir em cada uma dessas opções. Seguindo aqui, então, galera, quando a gente fala em robótica, mecatrônica e controle e automação, uma coisa que tem que ficar muito clara aqui para vocês é que, basicamente, quando a gente fala robótica, mecatrônica, controle de automação, a gente está falando praticamente 90% a mesma coisa. Robótica, mecatrônica, controle de automação são a mesma coisa. E se você quiser, a gente pode até abstrair isso para mecatrônica e controle de automação. Porque hoje no Brasil não existe nenhum curso, não é que não existe nenhum curso, mas não existe nenhuma engenharia regulamentada com o nome engenharia robótica. Normalmente, esses cursos são denominados como engenharia mecatrônica e controle de automação. A principal diferença entre mecatrônica e controle de automação está na questão do aprofundamento. Apesar de serem totalmente similares, bem similares, majoritariamente a área da mecatrônica vai se aprofundar em mecânica, eletrônica e computação. Mas a maior parte do conteúdo, majoritariamente, vai estar se aprofundando em mecânica, eletrônica, um pouco de eletrônica e um pouco de computação, porque é as 3 áreas que envolvem a mecatrônica. Já a controle de automação está muito mais relacionado à parte de eletricidade, de controle de automação, do que dá vida ao negócio realmente de fato. E não vai se aprofundar tanto em mecânica. Mas ambas trabalham com uma parte de robótica. Lógico, quando a gente vai para a robótica, a gente tem muita coisa lá dentro. E aí cada um pode trabalhar numa área em específico. E a base para você começar a entender cada uma dessas matérias é eletrônica, elétrica, como eu falei lá em cima, porque é a base de tudo, mecânica, controle e programação. São essas 3 principais áreas para você começar a estudar sobre robótica. E aí você pode escolher entre mecânica, controle e automação. Eu vou dar uns passos aqui para você fazer quando você acabar de assistir esse vídeo. E aí você pode seguir essas áreas que vai ser bastante interessante. E uma coisa que é muito importante de ser dita aqui é que essas 2 áreas elas são bem aplicadas à indústria. Então, quando a gente pensa em possibilidades profissionais, aqui você está praticamente todo direcionado à indústria, porque hoje não existe muita demanda paralela a não ser indústrias
que exigem um profissional de mecatrônica, de controle e automação de fato. Por quê? Porque isso aqui está relacionado a sistemas de manufatura, controle e produção de processos industriais, que o pessoal vê muito lá dentro da engenharia de produção. Então, isso dentro dessas engenharias, você acaba se aprofundando também. Por quê? Porque esse profissional provavelmente vai acabar seguindo o caminho da indústria. Outra coisa que é importante falar para vocês, galera, apesar de eu já ter falado que a legislação protege cada uma dessas áreas, é que possivelmente para a maioria das vagas que você vê aí no LinkedIn, na internet e tudo mais, você provavelmente vai estar lá conhecimentos ou formações em engenharia eletrônica, mecatrônica ou similar. Normalmente, quando a gente está em algo mais focado à parte da eletrônica, da mecatrônica e tudo mais, eles vão pedir mecatrônica, eletrônica, controle de automação, essas áreas. Quando a gente vai mais para a área de geração de energia, energia solar e tudo mais, eles vão focar mais nos engenheiros eletricistas, nos engenheiros de controle de automação, em alguns casos. E aí você vai perceber essas principais diferenças. Mas normalmente as áreas que abrem sempre falam, se você tiver uma engenharia eletrônica, elétrica, se tiver conhecimento a respeito disso, você pode se candidatar à vaga. Então você tem que ficar esperto a isso, porque, no geral, para vagas de emprego, a diferença entre essas matérias está muito na especificidade da vaga de emprego. Então, se for algo de geração de energia propriamente dito, aí possivelmente o cara que tiver feito engenharia elétrica vai ser o cara mais adequado para esse tipo de vaga. E aí talvez não faça tanto sentido você que fez engenharia de telecomunicação, por exemplo, se cadastrar para esse tipo de vaga. Enquanto existem outras vagas que são mais gerais, em que eles precisam do conhecimento de alguma dessas engenharias. E aí, como eu mostrei aqui para vocês, todas elas têm muita coisa em comum, muitas matérias em comum. E aí eles acabam contratando, independente do seu grau de aprofundamento em cada uma dessas áreas aqui. Isso que é interessante se falar. Aqui, galera, a gente vai para uma parte muito interessante desse vídeo de hoje. Porque aqui eu quero falar com vocês de computação e software. Engenharia de computação e engenharia de software são exatamente a mesma coisa. Mas existe um outro curso também chamado Ciência da Computação. Então, qual que é a diferença entre engenharia da computação e software para a ciência da computação? Basicamente, quem opta para a parte de computação e software, além de ter o peso de ter feito uma engenharia, que a engenharia, se você não sabe, tem uma questão mais ali básica para todas as engenharias, então você acaba sendo engenheiro por conta dessas bases que você tem. Existe um outro ponto bastante interessante. Na ciência da computação, o pessoal ele tem um enfoque em software, mas também em hardware, e principalmente a utilização desse software e desse hardware. Então, basicamente, ele vê todo o caminho do hardware até chegar no software e como fazer a melhor utilização e otimização desse software e desse hardware. Quem opta por engenharia da computação ou engenharia de software vai trabalhar muito mais com o desenvolvimento do software em si e vai ficar muito mais focado na área de programação aqui na telinha do computador programando. Não vai se aprofundar ou quase não vai se aprofundar em hardware. Essa é a principal diferença entre essas duas áreas. Então, basicamente é engenharia da computação e software, mesma coisa, contra a ciência da computação, que é uma matéria onde você vai estar mais relacionado ali com hardware, então você vai ver parte de rede, de infraestrutura, de redes e tudo mais. E aí eu coloquei uma imagem aqui que reflete muito bem toda a evolução da elétrica, eletrônica e tudo mais para chegar de fato num computador, na construção de um computador. E dentro da engenharia eletrônica, o que eu achei mais fantástico foi essa parte aqui, foi essa estrutura, porque olhando para essa estrutura você consegue enxergar como tudo evoluiu e como que a gente consegue, dentro dessa evolução, ramificar todas as outras áreas. Então aqui, basicamente, quando a gente está falando sobre eletrônica, quando a gente está falando mais especificamente sobre eletrônica, para construir qualquer componente eletrônico você vai precisar da parte química. Então, basicamente, você vai ter um estudo mínimo ali da química, conhecer os elementos químicos, conhecer as ligações químicas. Por quê? Porque basicamente a evolução da eletrônica ela aconteceu com o advento do transistor, que é um semicondutor que parte de uma análise química para a construção desse semicondutor, que é o transistor, que basicamente é o que a gente vê em todos os dispositivos eletrônicos que tem hoje e de controle também. Então, basicamente, você tem lá, dentro do nível atômico, elementos químicos como silício, germânio, boro e outros para formar esses componentes eletrônicos.
Depois que você faz todo esse processo químico, e a gente tem matérias dentro do nosso curso de eletrônica que trabalham essa construção do processo químico, de montar o substrato ali e fazer para construir o componente químico. Aí você, depois que montou, você vai para o nível de circuitos eletrônicos, que agora você tem o componente, beleza. Você tem lá o diodo, você tem o transistor, você tem outros tipos de componentes, beleza. Mas agora como que eu faço para conectar eles? E a partir daqui, a gente já tem uma nova área, que é a eletrônica analógica. Basicamente, quando você trabalha com esses dispositivos em si, essas comunicações em si, em nível da eletrônica, em nível de circuito elétrico, você basicamente já tem uma área que é a parte da eletrônica analógica, onde você tem construção de rádios, por exemplo, rádios FM, rádios AM mais antigos. Você pode fazer outros vários tipos de controle, como abrir e fechar um portão automático, como campainhas, por exemplo. E aí tudo a gente consegue trabalhar dentro da eletrônica analógica, que não precisa de tantos requisitos assim, não tem tantas exigências para circuitos mais básicos. E aí, dentro da eletrônica analógica, a gente consegue construir um universo muito maior do que esse. Quando a gente pega esses circuitos eletrônicos e começa a fazer alguns estudos, a gente começa a subir um nível a mais, que é o nível de portas lógicas. E é aqui que a gente entra na eletrônica digital. Lucas, qual que é a diferença entre eletrônica analógica e eletrônica digital? Basicamente, a ideia da eletrônica digital é otimizar tudo o que a gente consegue fazer com a eletrônica analógica. O nosso mundo, ele é analógico. O que é analógico? Basicamente, a gente tem uma linha contínua do tempo e não partes fragmentadas. Basicamente, a ideia da eletrônica digital é eu pegar um número que é 3,3333333 e fragmentar ele em partes e construir uma comunicação de forma que eu consigo pegar partes desse meu sinal analógico, que é contínuo no tempo, e transformar ele em um sinal discreto, ou seja, com pequenos pontos que conseguem representar todo esse sinal para eu conseguir fazer uma comunicação mais fluida. E aí, a vantagem da eletrônica digital, galera, é que você consegue fazer uma comunicação com menos interferência, você consegue fazer uma comunicação onde você tem uma melhor qualidade de áudio, de imagem, ou seja lá de que informação você quer se comunicar. Existem vários benefícios dentro da eletrônica digital, apesar de perder um pouco de precisão, porque você não representa tudo o que está acontecendo no sistema analógico. Então, quando a gente monta um determinado circuito eletrônico, galera, o que acontece? Dependendo da configuração que você fizer, você consegue chegar no nível de portas lógicas e trabalhar com eletrônica digital. O que é isso? Basicamente, eu consigo construir um circuito analógico, colocar uma entrada nesse meu circuito analógico de forma que saia uma determinada saída que eu quero. Se eu mudar essa entrada, eu mudo a minha saída. E a combinação dessas entradas e dessas saídas é que formam, de fato, as minhas portas lógicas. Porta E, porta U, porta XNOR, porta XOR e etc. E a combinação dessas portas eu consigo fazer diversos tipos de circuito. E uma coisa interessante da eletrônica digital é que a gente consegue programar ela. Por quê? Porque conforme o que eu vou colocando na entrada, eu vou ter determinadas saídas. Então, basicamente, eu entro com uma coisa e saio com uma coisa. E eu consigo planejar o que é essa entrada e o que é essa saída. Então, eu consigo programar o que eu quero. E é a partir daqui a gente consegue as nossas primeiras programações. Então, por exemplo, se eu quero fazer um cálculo lá, começando no mais básico, no nível da matemática, no nível de fazer operações aritméticas. Se eu quero fazer 2 vezes 2, eu consigo montar um circuito com base na minha eletrônica digital, que é as portas lógicas, que foi construída dentro da eletrônica analógica, com combinação de transistores e etc., para formar uma calculadora e conseguir calcular esses valores, por exemplo. Então, eu entro lá com 2 valores, 2 vezes 2, consigo fazer vários tipos de abstração para que meu usuário só aperte o 2 e o vezes e o 2, e aí ele sai na minha calculadora a resposta lá 4. Mas dentro da calculadora existem vários processos ali dentro para conseguir chegar numa interface de que o ser humano só tem que apertar o 2 vezes o 2 e aparecer num displayzinho para ele o 4. Mas dentro de todo esse processo existem coisas bastante complexas para se entender. E quando a gente consegue fazer esse processo de programação, de uma entrada, de coloca uma entrada e sai uma coisa, a gente chega no terceiro nível, que é o nível de ULAs, registradoras. ULAs é a unidade de lógica aritmética, tá, galera? Que basicamente o cálculo, todo mundo que fizer engenharia eletrônica e elétrica provavelmente um dia vai construir uma dessa. E aí você consegue montar vários tipos de circuito. Você consegue montar processadores, você consegue montar registradores, ULAs e etc. E a partir da combinação de todos esses componentes, todos os dispositivos que você montou, você consegue de fato chegar no nível de processador. E a partir desse processador e todos os outros circuitos periféricos, você consegue de fato montar um computador.
Lucas, por que entender toda essa jornada é importante? Para que quando você chegue numa engenharia da computação, uma ciência da computação, uma engenharia de software, você consiga entender como tudo foi construído para que você conseguir otimizar os seus processos de software. Porque tudo que está acontecendo numa linha de programa é refletido dentro do seu hardware. Então, se você fizer uma determinada aplicação, você tem que entender se a arquitetura, se a forma que aquele computador for montado, o computador que está rodando o código for montado, vai conseguir rodar da maneira mais eficiente possível. Dentro da eletrônica, a gente estuda bastante sobre isso. A gente acaba entendendo como é que isso funciona. E o interessante da eletrônica, como eu falei com vocês, é que aqui a gente está trabalhando no nível de mais baixo nível de menor complexidade, na verdade mais complexidade como está aqui. Por quê? Porque é mais difícil do ser humano entender. Quando a gente vai chegando lá na parte de programação, então você tem uma linguagem de programação, por exemplo, ali é muito mais fácil para o ser humano entender, porque é uma linguagem que você já entende. Agora, quando você vai lá para portas lógicas, que você tem que falar, pô, aqui tá chegando um, aqui tá chegando um zero, aqui tem tensão, aqui tem tensão, aqui tem corrente, aqui tem corrente, é muito mais complicado de entender. E essa hierarquia que eu mostrei aqui para vocês é muito bacana de entender e muito bacana de identificar onde você tem cada uma das nossas áreas. E é basicamente isso. A diferença entre computação e software é que você vai trabalhar no nível de mais alto nível que a gente chama. Você não vai se preocupar tanto com questões de hardware como a gente aqui na elétrica, na eletrônica se preocupa. Você vai se preocupar só nessa parte de desenvolvimento de software, por exemplo, ou até mesmo construção de redes e tudo mais, mas não é a sua intenção saber muito a respeito disso, tudo que tem lá atrás. Você vai focar mais nessa parte, que a gente já evoluiu bastante de software, de computação e tudo mais. Então, para você que não liga muito para hardware, prefere trabalhar com computador, programando, etc., prefere ver coisas que estão mais relacionadas ao que vem para frente, é muito interessante você seguir aqui dentro dessa carreira. E aí, dentro das possibilidades profissionais, você tem basicamente, dentro do desenvolvimento de software, diversas áreas para desenvolver software de diversos tipos diferentes, e dentro da computação, dentro da ciência da computação, você tem áreas como internet das coisas, machine learning, esse tipo de coisa. Por quê? Porque envolvem tanto a programação quanto o aprendizado de máquina. Então, basicamente, você programa algo que vai controlar algum sistema físico. Então, basicamente, quem for para a ciência da computação consegue se aprofundar mais dentro dessa área por aprender mais sobre hardware. Quem está em software vai focar basicamente no software, na programação em si. E por último, mas não menos importante, a gente tem a telecomunicação. A telecomunicação, galera, ela é uma área que, apesar de não necessitar ou não começar diretamente com eletrônica ou com elétrica, ela é uma área que evoluiu por conta da eletrônica. Então você pode perceber que a eletrônica é a base para muitas dessas áreas, para todas essas áreas praticamente, e a elétrica também, de fato. E dentro da telecomunicação, basicamente, o que você vai ter é a eletrônica, que é a base de um sistema de informação. Hoje é base de sistema de informação para qualquer coisa que você for fazer, você vai ter você vai ter coisas relacionadas à eletrônica. A comunicação, de fato, a informação que é processada e deve ser transmitida. E como essa informação vai ser transmitida, que são as telemáticas, as redes, os protocolos de segurança e tudo mais. Então, basicamente, é essa base que você vai ter dentro da telecomunicação. Lucas, na engenharia eletrônica a gente tem matéria sobre isso? Tem. Mas hoje já existem engenharias e cursos que estão mais propriamente dito atrelados só a essa parte de telecomunicação, que é um tipo de aprofundamento diferente. Então, eu tive, por exemplo, dentro da engenharia eletrônica, uma matéria introdutória sobre telecomunicação, que era mais a parte teórica. Então, a gente via como é que funcionava desde a geração de um sinal até a recepção desse sinal, como que você trabalhava com todos esses processos para conseguir fazer uma comunicação de fato. E quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de comunicação de telefone, então a gente tem a parte de telefonia, a gente tem a parte de rádio, a gente tem a parte de Wi-Fi, por exemplo. Então todas essas áreas estão relacionadas a essa parte de telecomunicação, e quem for seguir para essa área possivelmente vai trabalhar em alguma empresa relacionada à telecomunicação. A gente tem algumas aí no Brasil, Vivo, TIM, etc. Mas você também pode trabalhar em outras áreas que trabalham, por exemplo, com desenvolvimento de produtos, testando novas coisas. São áreas bastante interessantes para quem quer seguir essa parte de telecomunicação. Depois eu fiz uma matéria também de aprofundamento, que era comunicação sem fio. E aí, basicamente, a gente viu uma parte mais prática da coisa. Então, a gente viu ali como é que funcionava a parte teórica também, mas na prática, né? Eu tinha uma antena X de uma determinada telefonia que funcionava numa frequência X. Qual que é a área que essa antena vai conseguir
abranger, quantas pessoas ela vai conseguir atingir, qual é a potência do sinal que vai chegar para essas pessoas. Então eu fiz essa matéria também dentro do curso de Engenharia Eletrônica, mas como eu falei para vocês, não foi nada aprofundado. Quem quer se aprofundar, é melhor que siga para uma área de Engenharia de Telecomunicação. Então, basicamente, todos esses cursos hoje, para você começar a estudar, você tem opções de curso profissionalizante e de curso técnico. O mais comum, eu não consigo falar para todas as cidades, porque eu não sei quais são, hoje eu não sei quais são as instituições de todas as cidades, mas a gente sabe que existem universidades privadas e universidades particulares que vão ter esses cursos de engenharia, e aí você pode pesquisar, ver qual é a vantagem de cada uma. Eu tenho um vídeo aqui no canal também falando como que você pode ver as notas do MEC em cada uma dessas universidades para você tomar uma decisão mais bem pautada. Então você consegue ir lá dentro pesquisar. Aqui em São Paulo a gente tem instituições, por exemplo, como o Senai e ETEC, que tem cursos técnicos em todas essas áreas aqui, em cidades diferentes, então tem muitas opções aqui em São Paulo. E aí você vai conseguir encontrar esse tipo de curso. A melhor opção para quem está começando é, primeiro, me seguir aqui, porque eu falo muita coisa. Basicamente, a ideia do canal é falar como que você pode seguir em cada uma dessas áreas. E os passos que eu mostro aqui dentro, eles vêm antes de você começar a carreira em qualquer uma dessas áreas. Vêm antes de qualquer curso profissionalizante, técnico e tudo mais. Por quê? São bases importantes que, se você tiver antes de escolher qualquer um desses cursos, você pode ter muito mais sucesso. Você vai ter muito mais sucesso lá na frente, porque eu consegui, aprendendo, direcionar minha carreira para onde eu queria. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês em cada uma dessas áreas. Então é muito importante você saber disso. E basicamente essa é a ideia, galera. Então a ideia é que você, para começar a estudar, além de me seguir aqui, procure uma instituição, comece por um curso mais básico ali para você tanto aprender de forma prática, porque normalmente cursos mais básicos são voltados à prática, quanto para você já conseguir se introduzir dentro do mercado de trabalho em cada uma dessas áreas. Beleza? Eu acho que eu consegui abranger tudo que eu falei aqui no início. Então, como eu falei para vocês, todas essas áreas têm as bases da eletrônica, elétrica e mecânica. Falei um pouquinho para vocês da especificidade de cada uma dessas áreas, por onde que você deve começar a estudar, então, para onde você deve ir depois que você escolher uma dessas áreas, quais são as possibilidades profissionais. Dentro de todas essas aqui, eu tenho que deixar claro que dentro da engenharia elétrica, a parte de projetos de distribuição e dentro da computação com a parte de programação são as áreas que mais vai ter vaga hoje dentro do mercado, porque são as áreas que mais precisam de mão de obra. Não que as outras não precisem, mas se você quiser seguir em cada uma dessas áreas, você vai precisar se aprofundar e estudar, entrar em contato com algumas empresas para conseguir trabalhar de fato nessa área, porque não é tão simples. A demanda é muito menor, a oferta é grande e aí vai ser mais complicado, vai ser mais competitivo de conseguir cada uma dessas áreas. E para a gente terminar, galera, eu gostaria de deixar alguns próximos passos para vocês, para que esse vídeo não seja só mais um vídeo de informação, e sim um vídeo que você possa tomar uma ação depois de assisti-lo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever no aulão Projeto Mentoria Matrix 360 Graus, que vai acontecer dia 11 de janeiro, às 8 horas da noite. Quem vai dar esse aulão sou eu. Nesse aulão eu vou explicar as diferenças entre cada uma dessas matérias e os passos que você precisa seguir antes de começar em cada uma dessas matérias, começar uma carreira em cada uma dessas engenharias. Então lá eu vou te mostrar tudo, absolutamente tudo que você precisa fazer para seguir uma carreira dentro dessas áreas, onde você vai começar a estudar, como montar um portfólio para trabalhar numa determinada empresa, quais são as instituições que você pode ir, quais são as matérias que você vai aprender, todas as bases que você precisa para cada uma dessas matérias eu vou apresentar nesse aulão. Esse é um vídeo aqui mais introdutório para você ter uma noção de qual é a diferença dessas áreas. E essa aula vai acontecer no dia 11 de janeiro, às 8 horas da noite. Eu vou deixar o link de inscrição aqui embaixo. Me acompanha também no Instagram, porque lá eu também vou estar falando a respeito sobre esse projeto. Então, continua me acompanhando aqui, tá? Depois disso, depois que você se inscrever, depois que você me seguir nas redes sociais, você vai fazer os seguintes passos. E é muito importante que você faça isso para quem está começando, tá? Procurar a grade curricular de cada uma dessas engenharias, porque vão ter muitas matérias lá e aí você vai conseguir entender mais a fundo o que cada uma das matérias vai te ensinar dentro do curso. Dentro dessas grades curriculares, então abre aí a grade curricular de eletrônica, de elétrica, de robótica, mecatrônica. Robótica não tem, né? Mecatrônica, controle de automação, computação ou software, ou ciência da computação também, e telecomunicação. Vai ver quais as matérias mais te agradam. Quando você abre a grade, galera, tem a grade resumida e tem a grade que é o planejamento de curso. Lá dentro você consegue ver descrito o que aquela matéria representa. Então tem nomes que você não vai entender, mas você lendo o que você vai aprender na matéria, você vai saber
o que você vai aprender e vai conseguir saber de fato o que mais te interessa. Depois disso, você lista pelo menos 3 matérias de cada uma dessas áreas, define qual faz mais sentido para você. Depois que você definir qual faz mais sentido para você, você vai começar a pesquisar no Google, no YouTube ou onde for um projeto em cada uma dessas áreas e tentar montar um deles. O meu conselho é que você busque para algumas áreas, né, projetos mais relacionados à simulação. Aí você baixa um software, faz alguma simulação ali dentro para tentar entender essa área que você escolheu. Porque você não vai ter dinheiro, provavelmente não vai ter dinheiro para comprar algo ali para fazer na prática de fato. Mas faz esse projeto. Depois, você vai listar algumas empresas do segmento que você escolheu. Vai criar um perfil no LinkedIn e vai seguir essas empresas. Depois que você fizer esses passos, você vai colocar esses projetos que você montou lá dentro do LinkedIn, explicar como você fez, o que você aprendeu e tudo mais, e marcar essas empresas nos seus posts. E marcar eu também para eu ver que vocês fizeram isso. Galera, isso vai ser fundamental para quem está em início de carreira. Como que eu posso dizer? O olhar do mercado de trabalho para vocês vai ser completamente diferente, porque você está sendo proativo antes mesmo de começar qualquer curso. E isso vai ser bastante interessante para você. Além do fato de que quando você começar um técnico ou uma engenharia de computação, você vai estar muito à frente de todos os seus colegas e principalmente, não por estar à frente, por uma questão de querer estar à frente dos colegas, mas principalmente porque isso vai te dar uma vantagem na carreira. Você vai conseguir basicamente entender tudo que você está aprendendo ali dentro de forma mais aprofundada. Por quê? Porque você começou a estudar muito antes. Foi o que aconteceu comigo quando entrei em engenharia eletrônica. Eu já tinha basicamente 4 anos de curso antes de fazer engenharia, 1 ano e pouco de empresa também, trabalhando como eletricista, então isso facilitou muito o meu processo dentro da engenharia, entender como é que as coisas funcionavam mais a fundo, olhar uma determinada disciplina e perceber que, eu vi isso lá atrás, eu sei como é que isso aqui funciona, e conseguir assimilar as coisas e fazer conexão. Isso vai ser bastante importante. E para terminar, me segue lá também no Instagram para aprender mais como começar uma carreira em cada uma dessas áreas. Galera, falei demais. Se ficou alguma dúvida, se ficou algo que não trouxe total clareza para você aqui nesse vídeo, pode comentar aqui embaixo, pode deixar seu comentário, sua pergunta, pode me seguir lá no Instagram e perguntar no Instagram também, ou até mesmo entrar no grupo do Telegram, que o link vai estar aqui embaixo e também no Instagram, e você consegue tirar a sua dúvida para começar a construir uma carreira em cada uma dessas áreas. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de continuar me acompanhando, porque, lembra, 11 de janeiro, às 8 da noite, Projeto Mentoria Macex 360 graus. Lá eu vou explicar para vocês o que significa esse Macex aqui. Mas enfim, esse aulão vai ser assim sensacional para você entender tudo sobre essas áreas, tudo que você precisa fazer para começar. Aqui foi só a introdução, porque eu não tenho todo o tempo do mundo para fazer isso. Beleza? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.